Diga ao seu vizinho, seja com o coração aberto nessa noite. E não permita que nada venha distrair você. Diga a ele que Jesus e a sua palavra seja teu foco nessa noite. Quero ler 2 escrituras. Eu vou pedir já que Guilherme possa cooperar conosco lá, né? Tem algumas coisas que nós precisamos projetar hoje aqui. Atos 2, 17 e 18. Primeiro texto, Atos 2, 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Diga isso, sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Vamos lá, Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Diz a palavra o seguinte: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Diga isso, as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Fecha os olhos, coloque tua mão em teu coração. Pai, diante de nós nessa noite está a tua palavra. Nós queremos abrir o nosso coração para recebê-la. E queremos recebê-la, Senhor, com temor e temor. Une o nosso coração agora, Senhor, ao teu Espírito. Renunciamos em nome de Jesus todo o método carnal, racional e lógico em receber essa semente. E a recebemos, Senhor, de maneira espiritual. E que o Espírito do Senhor, uma vez mais, venha em nossa direção, testificando da palavra escrita. Da mesma forma, Senhor, que o teu maravilhoso Espírito inspirou homens a escrever essas escrituras. Que o mesmo Espírito Santo, Senhor, que os inspirou, testifique agora dessa palavra, Senhor, escrita nos nossos corações, e possamos alcançar sim a essência, o cerne, Pai, a vida da tua palavra, Pai. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória. Oramos a ti no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, no primeiro texto que nós lemos, algo está registrado em Atos, nada mais é que uma lembrança daquilo que foi profetizado lá no livro de Joel, acerca da vinda do Espírito Santo com poder, com sinais. Uma coisa que nós devemos entender é que muitas realidades que ocorrem no Novo Testamento, elas foram dadas como sementes proféticas lá no Velho Testamento. E já por muitos anos eu tenho visto que tem muitas palavras proféticas que foram declaradas lá no Velho Testamento. De repente você encontra na Bíblia, já no Novo Testamento, o cumprimento dessas palavras proféticas. No entanto, vem de uma maneira parcial, não é uma maneira total, não está na sua plenitude. E eu vejo que essas experiências, elas vêm como sendo as primícias de uma grande experiência em plenitude que virá lá na frente. No dia de Pentecostes começou a acontecer algo maravilhoso. Começa a se cumprir então a palavra que foi dada ao profeta Joel acerca da vinda do Espírito Santo. Mas eu entendo que não era na sua totalidade ainda. Eram simplesmente as primeiras sementes, eram as primícias. Diga ao seu vizinho, aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes era simplesmente uma experiência de primícias. E a grande realidade vai se dar exatamente nessa era.
nos dias que nós estamos vivendo. É um avivamento que virá de maneira muito forte e vai atingir toda a terra. Nós temos que observar muito na palavra de Deus os tempos e as estações. Ontem o apóstolo Adriano enfatizou muito aqui acerca da unção de Issacar. E quando você estuda lá sobre as 12 tribos, você vê que a tribo de Issacar, ela tinha uma particularidade. Eles sabiam se mover no tempo e nas estações. Diga isso, tempos e estações. Para saber exatamente como o povo, como Israel deveria agir. E uma das coisas muito importantes na Bíblia é observarmos, sim, os tempos e as estações. Isso já está declarado lá no Velho Testamento. O segundo texto que lemos em Tiago fala acerca das últimas chuvas. E quando nós olhamos para o calendário de Israel, há uma verdade tão extraordinária que aponta para uma realidade tão espiritual para o nosso tempo, para nós que estamos vivendo a nova aliança. Fala da chuva temporã e da chuva serôdia. Diga isso, chuva temporã e chuva serôdia. Agora, o que essas duas experiências de chuvas têm a ver com os dias que nós vivemos? E com as nossas vidas hoje na nova aliança, como cristãos? As primeiras chuvas, a chuva temporã, ela vinha antes da semeadura. Então Israel tinha lá o seu calendário agrícola. Quando vinha o tempo das chuvas, das primeiras chuvas, a chuva temporã, era exatamente o tempo de semear. Eles se preparavam para isso. Depois vinha a segunda experiência. As últimas chuvas, ou a chuva tardia, o que a Bíblia chama também de chuva serôdia. Agora, a chuva serôdia, ela vinha num tempo muito especial. Era a antecipação da colheita. Então, quando vinha o tempo da chuva serôdia, o povo de Israel já sabia que estava chegando o momento da colheita, de colher os frutos. Agora, o que isso implica na nossa experiência? Nós não estamos vivendo mais no tempo das primeiras chuvas. Há muitas coisas que aconteceu na terra em termos de visitação do Senhor, que foi verdadeiramente um tempo de semeadura. Jesus fala lá em Mateus capítulo 13 que o fim do mundo, o final da era, é a grande colheita. E eu creio que nós estamos entrando num tempo de grande colheita em toda a terra. É um tempo realmente de multiplicação da graça de Deus. Agora, para isso é necessário que haja uma experiência muito profunda com o Espírito Santo. E quando você estuda o livro de Atos, você vê claramente aqui que o Espírito Santo veio com muito poder, com muita unção. E em pouco tempo, a igreja alcançou uma revolução extraordinária. Basta você estudar alguns avivamentos que aconteceram aqui no livro de Atos. Efésios, por exemplo, aquela cidade, ela foi tocada pelo poder de Deus de maneira tremenda. Você tem lá em Atos 19 toda a história daquilo que ocorreu dentro da cidade de Éfeso. Quando os poderes de Diana foram quebrados, inclusive o templo, o próprio Senhor, nos dias de João, atingiu aquele templo, ele ruiu, através de um ato apostólico de João, e a Bíblia diz então que, em pouco tempo, foi exatamente 2 anos e meio, toda a Ásia Menor foi evangelizada. Quando o evangelho chega em Atenas, em pouco tempo, a Grécia foi cheia do evangelho. São sinais poderosos do Espírito Santo. E eu creio que temos que buscar um avivamento nesse sentido. E são tempos verdadeiramente da chuva serôdia. O caminho do Senhor está sendo preparado agora em nossos dias. São dias proféticos.
E haverá um grande derramamento do Espírito Santo de maneira muito poderosa, muito extraordinária. E alguns valores que nós precisamos ver hoje, Deus colocou no meu coração, que temos que avaliar alguns princípios muito importantes de avivamento. A história da igreja nos ensina muita coisa. O Espírito Santo, ele age de uma maneira maravilhosa, ele nos surpreende. Eu e minha esposa, nós somos tremendamente surpreendidos pelo Espírito Santo, principalmente no ano de 2008, quando o Senhor escancarou as portas das nações diante de nós. Jamais a gente imaginaria que seria levado para 30 e poucas nações aí em 4 continentes, por amor ao Evangelho, para ministrar a palavra de Deus. Agora, o Espírito Santo nos levou em muitos lugares, e não foi simplesmente para ministrar, para pregar, mas para conhecer um pouco algo em termos de avivamento. O Senhor permitiu que fôssemos em algumas nações, em algumas cidades, onde lá no passado irromperam avivamentos extraordinários e que ficaram registrados na história, mas que infelizmente hoje nós só temos as notícias desses avivamentos que ocorreram e que muitas vezes é estudado nas escolas bíblicas. E não conseguimos ver um fruto permanente que ficou como resultado desses avivamentos que houveram. E eu quero nessa noite aqui dar um enfoque sobre isso. É mais um testemunho e um grande alerta para nós, porque sabemos que estamos chegando já ao final dos tempos. Quantos aqui creem que estamos vivendo a última hora do último tempo, que está incluído naquilo que a Bíblia chama de últimos dias? Quando Jesus veio a essa terra, ele disse que já eram os últimos dias. E dentro dessa dispensação chamada últimos dias, a Bíblia fala de último tempo. E quando você entra na dimensão do último tempo, você vai encontrar uma outra realidade também. As últimas horas. Está lá na carta do evangelista João. E o que são essas últimas horas? É como se fosse o dia 31 de dezembro do calendário de Deus, da dispensação, chamado último tempo, que está dentro dos últimos dias. Diga ao seu vizinho, é a hora final. E a vinda do Senhor é iminente. Agora, um dos grandes sinais da vinda do Senhor, e esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Agora, quem vai pregar o evangelho em testemunho a todas as nações? Os grandes apóstolos, são os profetas, os evangelistas, mestres e pastores. Os 5 ministérios que vão pregar o evangelho do reino. Quem vai pregar o evangelho do reino? Diga ao seu vizinho, é você. É responsabilidade tua. E essa unção do Espírito Santo, a unção da chuva tardia, da chuva serôdia, vem exatamente para impulsionar para isso. Veja, hoje nós temos uma tecnologia avançada. Temos as plataformas digitais, recursos tremendos de tecnologia, satélites poderosos, a comunicação extraordinária, tudo é rápido, quase que instantâneo, mas com tudo isso, a gente não está conseguindo ver o evangelho do reino tomando lugar em todas as nações. Nós já fomos em países completamente fechados para o evangelho. Nós fomos 8 anos seguidos para o Japão. Um país dominado pelo budismo e pelo shintoísmo. A conversão de uma pessoa ali vale 5.000. As igrejas maiores, 20, 30 pessoas. E pagam um preço altíssimo, porque são discriminados no país. Quando nós fomos para Dubai, foi exatamente na época do Ramadã.
Gente, quanta cegueira espiritual. Um país próspero, rico, mas fechado. A gente sente as forças malignas de maneira forte dentro da nação. Agora, com toda essa tecnologia, essas nações, esses povos não estão sendo atingidos com o Evangelho. E você vai lá para o livro de Atos, quando não havia nenhuma tecnologia, não havia aviões, era na base do cavalinho, do camelo, a pé, e o impacto que provocava. Nós precisamos verdadeiramente um novo Pentecostes. E o que me choca mais ainda é quando eu olho para o corpo de Cristo hoje, alguns segmentos, eu vejo que as pessoas, de certo modo, se conformaram na seguinte visão: não precisa mais nada, porque hoje nós temos toda essa tecnologia, nós temos as comunicações, tudo é fácil, mas você não vê a manifestação do poder de Deus. Por isso o mundo não está sendo tocado. Por isso nós precisamos sim de um tempo de avivamento. Diga ao seu vizinho: a tecnologia, ela não substitui o poder de Deus. E é algo que você precisa guardar nessa noite no teu coração. Na igreja do Senhor, à medida que o poder de Deus vai se extinguindo, à medida que o poder de Deus vai se acabando, a religião vai tomando lugar. O formalismo, a religiosidade vai aumentando. E você sabia que a religiosidade é algo contrário ao avivamento? Diga ao seu vizinho: as estruturas religiosas batalham contra o autêntico avivamento por parte do Senhor. Necessitamos de um novo avivamento. Como foi nos dias de Pentecostes aqui no livro de Atos. Com toda a tecnologia, ferramentas, metodologia que estão disponíveis hoje, é muito fácil as pessoas terem a suposição de que não precisam de reavivamento. E que todas essas coisas substituem canais de TV, televisões cristãs, rádio e tudo mais. Alguns parece muito mais fácil usar essas ferramentas e métodos do que, na verdade, clamar, buscar, batalhar diante de Deus por um avivamento. Agora, eu tenho estudado de maneira muito tremenda quando vou a essas nações. O que gerou avivamento? E por que acabou? Falamos tanto, né, até no vídeo que foi gravado e chamado aqui para a conferência. O grande avivamento em Los Angeles, na Rua Azusa, que foi impactante. Mas ele não durou mais de 5 anos. Os avivamentos mais modernos, na Inglaterra, em Brampton, pouca duração. Pensacola, que não passou de 5 anos. Por que esses avivamentos acabaram? E uma coisa nós temos que concluir: isso não pode acontecer de novo. O avivamento tem que trazer frutos permanentes, tem que deixar marcas. Não pode ser simplesmente uma visitação que vem, acontece e vai embora. Por isso dizem que Deus está verdadeiramente preparando a sua igreja para receber o impacto daquilo que está escrito aqui no livro de Joel, que começou a acontecer em Atos 2, mas primeiras sementes ainda, não era plenitude. Porque se nós não tivermos o cuidado, a cautela, que muitas nações tiveram quando veio a visitação, isso pode acontecer de novo. E nós vamos perder o principal alvo, que é realmente cooperar com a grande colheita, a grande ceifa. Diga ao seu vizinho: você sabia que a grande ceifa, a colheita, é o fim do mundo? Para mim, particularmente,
Já estou ficando com calor. É sinal que tem que ir até meia-noite. A grande colheita é um sinal da vinda de Jesus. E eu creio que há 4 motivos pelos quais eu e você, a igreja em nossos dias, precisa de maneira profunda de um avivamento. Pode colocar o primeiro aí, por favor. Vamos projetar algumas coisas aqui, é importante você preste muita atenção. Primeira razão da necessidade do avivamento. Bota a pergunta novamente. Diga assim: por que eu preciso de avivamento? Por que eu tenho que buscar e pedir a Deus mais de sua presença, mais do seu poder e um poderoso derramamento do seu Espírito na minha vida e na igreja nesses dias? Eu creio que é 4 razões. Pode colocar a primeira. Primeiramente, para acender a nossa paixão por Deus, por sua palavra e pelo Espírito Santo. Amados, o avivamento vem, não é para construir grandes catedrais, para levantar fundos monetários num grande volume, para enaltecer a figura de um homem como peça central de um movimento. E há muita coisa, tome muito cuidado, muita coisa nesses dias que tem sido colocado como avivamento. Não passa de um simples movimento. E todo movimento ele tende a acabar. Quando Deus traz de maneira poderosa uma visitação, um avivamento, o Senhor está avisando frutos. Isso faz parte da grande colheita. Embora tantos programas, ferramentas, métodos possam até entusiasmar as pessoas, entusiasmar o homem, mas não pode substituir a obra do Espírito de Deus. Somente o Espírito Santo. Pode deixar lá o primeiro item. Somente o Espírito Santo é que pode acender nos corações a paixão pelo Senhor. Diga isso: não há nada que possa substituir a paixão que vem pelo Espírito Santo nos corações. A palavra do Senhor declara de maneira tão forte lá em João 6,63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A grande tecnologia, por mais que seja boa, pode nos ajudar em algumas coisas, mas no entanto não transmite, não consegue ministrar vida. Muitas vezes pode simplesmente satisfazer a carnalidade, o ego do ser humano. Porque temos a melhor tecnologia. O nosso ministério está como ponta de lança. Temos melhores meios de transmissão. Atingimos tantas nações com o Evangelho pela tecnologia. Mas muitas vezes simplesmente para enaltecer a carne. Você não vê vida nisso. Porque se houvesse vida, o mundo estaria transformado hoje. Não teria tantas nações que estão hoje fechadas para o Evangelho, com basicamente sem uma expansão acerca de igreja. Olha o índice de islamismo. O islamismo corre assustadoramente tomando nações. Boa parte da Europa são povos islâmicos. Às vezes que fomos para Londres, a gente ficou assustado. Assim que chegamos no aeroporto, a maioria dos funcionários, todos muçulmanos. Na França, hoje na Europa, um dos primeiros países em termos de islamismo. Há comunidades completamente islâmicas.
Na Inglaterra, houveram muitas visitações no passado que não foram duradouras. Lugares onde eram igrejas onde na época caiu o fogo do Espírito, mas não permaneceu, hoje eles são templos da nova era, templos da ciência cristã, alguns viraram açougue, danceterias, clubes noturnos. E lá no passado foram lugares onde houve visitação, onde houve avivamento. Agora, cadê o fogo desse avivamento? Será que produziu uma paixão maior pelo Senhor? Um desejo pela palavra de Deus? Levante das suas mãos e diga: a igreja pôs esse avivamento. Para que a paixão por Jesus e pela sua palavra venha crescer novamente nos corações. Número 2. Por que precisamos de avivamento? Para que passemos de glória em glória, sendo a forma de pessoa que Deus planejou que fôssemos. Amados, avivamento genuíno não é barulho. Avivamento tem que trazer mudança de vida, transformação. O importante não é que a pessoa caia cheia do Espírito. Pode até cair, mas o importante é como ela levanta depois. Será que foi transformada? Teve impacto na vida dessa pessoa? A nossa caminhada com Deus é de maneira progressiva. Diz a palavra em Romanos que é de fé em fé, é de glória em glória, é de nível em nível. E entenda, cada vez que eu experimento algo da parte do Senhor, é simplesmente um trampolim, é uma base para uma glória maior. Se fosse assim, no tempo que nós estamos vivendo, não precisaríamos de um novo Pentecostes. Aquilo que aconteceu em Atos 12, então, já estava ok, tinha cumprido o propósito de Deus. Não, mas era o início. Diga ao seu vizinho: você é transformado de glória em glória, na mesma imagem daquele que te criou. O Salmo 84 diz que a nossa caminhada com Deus é de força em força. A cada dia você tem que descobrir o caminho do santuário de Deus, e é ali que você é transformado, e é de força em força. 2 Coríntios 3,18. Você já conhece a passagem? Todos nós, diga isso, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Levante uma das mãos aos céus e diga: no tempo que eu estou vivendo, o Senhor deseja me levar a um nível maior da sua glória. É de glória em glória. E somente a presença viva do Senhor, somente de maneira poderosa a presença do Espírito, pode operar isso nas nossas vidas. Estamos vivendo um tempo difícil no Brasil. Você vê as notícias, os influencers digitais da área política, o que eles trazem a cada dia, nem um dia eles trazem uma boa nova. Só trazem mais novas. E não adianta você esperar em homens. Não é direita, não é esquerda, não é o centrão que vai trazer qualquer solução, gente. Isaías 6. Você já estudou Isaías 6? Isaías assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. E a sua glória enchia o templo. E as suas vestes estavam no templo. Agora, em que contexto ele viu isso?
Ele diz que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Era um período de transição de governo, mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Havia morrido o rei Uzias, viria outro rei, e era o tempo de maior hostilidade no meio do povo de Israel. Era um tempo de assolação política. E em meio àquela assolação, em meio àquele caos, ele simplesmente levanta a sua voz. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu alto trono, e as suas vestes tocavam a terra, tocavam o templo. Levantando as suas mãos aos céus e diga: apesar de tudo que eu estou vendo no Brasil, o Senhor permanece no seu trono. Ele que governa. A solução para o nosso país está em Jesus, no Senhor, Senhor dos exércitos. E você vai ver alguns avivamentos que aconteceram na Bíblia aqui, foi nos tempos de maior agitação política. Avivamentos em algumas nações aconteceu no momento de maior comoção política. E foi o momento que Deus escolheu para intervir. Se nós nos voltarmos aos princípios de Deus, se verdadeiramente correspondermos aos anseios do coração de Deus, eu tenho certeza que é isso que nós vamos experimentar. E apesar do que estamos vendo, vamos crescer e vamos marchar. Glória sobre glória. Glória e mais glória. Diga ao seu vizinho: você precisa subir de nível para uma glória maior. Terceira razão pela qual nós precisamos de um avivamento. Aleluia. Para vermos a colheita. Diga isso. Para vermos a colheita. Porque, amado, você vê um avivamento e não há um acréscimo de vidas para o reino, perde o seu sentido. E é uma colheita que é alcançada mais do que os programas e campanhas evangelísticas que nós estamos vendo aí de maneira normal. Há um grande número de pessoas nesses dias que precisam ser alcançados e precisam de salvação. E no nosso coração tem que brotar uma sede, um santo desespero. Quantos querem ser desesperados aqui pelo Espírito Santo? Para que algo venha e aconteça e haja um sacudir, como veio ali nos dias de Atos. Uma igreja que impactou toda a sociedade naqueles dias. É isso que nós queremos ver. Tiago diz: o lavrador, com paciência, ele espera o quê? O fruto da terra. E a finalidade da chuva serôdia é exatamente produzir um tempo de colheita. Zacarias capítulo 10 diz assim: pedi ao Senhor o que? Chuva. Mas que tipo de chuva? No tempo das últimas chuvas, da chuva serôdia. E diz lá: e essa chuva virá e vai produzir erva. Vai haver frutificação. Diga ao seu vizinho: o genuíno avivamento, ele traz revelação de frutos consigo. É esse tipo de avivamento que nós encontramos aqui no livro de Atos. Número 4. Por que precisamos de avivamento? Volta um pouquinho, bota o número 4. Para vermos a colheita. Tem mais um item aí. Esse é o terceiro. Não, tem mais um. Anota aí. Houve uma falha aí na agitação. Para ver a igreja verdadeiramente impactando o mundo como sal e luz, trazendo transformação. Diga isso. Precisamos de avivamento para que a igreja, na verdade, venha impactar o mundo como sal e luz.
trazendo transformação. Muitos avivamentos aconteceram nos momentos de maior crise moral. Alguns anos atrás, houve uma conferência sobre transformações da cidade. Eu fui chamado para ser o intérprete de um homem chamado Mariano Riscache, lá da Guatemala. Um homem, juntamente com mais 3 pastores, provocaram uma verdadeira revolução na cidade lá em meio ao Andes, em Guatemala, um lugar chamado Almolonga. Almolonga era uma cidade cheia de violência, cheia de alcoolismo. 4 cadeias, pequena cidade, mas com 4 cadeias que vivia cheio de prisioneiros. 7 horas, 8 horas da manhã, era muito comum você caminhar pelas ruas de Almolonga e encontrar pessoas bêbadas. O feminicídio era fortíssimo. Mulheres, crianças, agredidas pelo pai, pelo esposo. Essa era a realidade. E um ídolo terrível era adorado dentro da cidade. São Pascoal, uma imagem de um homem de madeira, de chapéu, lenço no pescoço, e os feiticeiros iam ali para fazer pedidos àquela imagem. Catolicismo forte. E é uma cidade muito pobre, onde muitas pessoas passavam fome. 4 igrejas evangélicas. Nenhuma passava de 20 pessoas. E os pastores da cidade divididos entre si. Um não olhava no rosto do outro. E Mariano Riscache, a sua pequena igreja, um dia recebeu uma visita de uma irmã da cidade, que falou que o marido dela estava completamente endemoniado. E pediu ajuda, oração. Aquele pastor, amedrontado, disse: não, eu não vou orar, está endemoniado. Eu não quero nada com esse bicho aí. Disse: não, mas hoje está dormindo. Vai, aproveita e vai orar enquanto está dormindo. Ele foi fazer uma visita. Na hora que estava orando, o camarada acordou e manifestou um demônio violento, por nome de Mashimon, que é um sincretismo de São Pascoal dentro da feitiçaria. E Mashimon disse assim: eu domino essa cidade aqui é minha. Quis afrontar o pastor. Mas naquele momento, veio uma ousadia, uma coragem nele. Ele não sabia de onde que veio isso, mas ele conseguiu expulsar aquele demônio. E na igreja dele começou a cair umas pessoas endemoniadas no culto. E nas outras 2 igrejas também. Aqueles pastores completamente divididos entre si resolveram fazer uma aliança entre eles, unidade, para ir buscar na palavra princípios para lidar com o endemoniado, como expulsar demônios. E criou um laço de unidade entre eles. Começaram a orar pela cidade. Os 4 pastores. Gente, começou a acontecer coisas tremendas. Os poderes de Mashimon, de São Pascoal, começou a ser quebrados. As pessoas que eram os adoradores começaram a mudar da cidade. O templo que eles tinham foi destruído. E a igreja católica, de repente, começou a perder os adeptos. Começaram a ir para as igrejas e elas começaram a crescer. Deus visitou aquela cidade. Aquele solo improdutivo se tornou fértil. Saía dali durante 4 dias da semana, caminhões carregados de hortaliças, legumes. Eu tenho um vídeo lá em casa, foto também. Gente, que coisa extraordinária. Cenoura do tamanho do braço do pastor. Alimenta a família toda.
Batata de quase 2 quilos, uma batata. Ficou uma cidade próspera. Começou a fechar todos os bares. Não existe nenhuma cadeia mais. Porque não tem violência. 99% das cidades são cristãos. E a maior cadeia hoje virou um museu. E chama o Corredor da Honra. Gente, que mudança. Aquela pobreza que tinha foi embora. Aqueles colonos vão nas concessionárias para comprar caminhões. Aí perguntam se eles querem financiar. Não, queremos à vista. E botam um saco de dinheiro em cima. Quando você passa dentro da cidade, é tudo nome bíblico. As lojas, os açougues. Carneceria El Shaddai. Açougue El Shaddai. Tienda Ebenezer. Loja Ebenezer. Gente, que mudança. Que mudança. Por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar ali. Isso é avivamento. Quando alguns tecnocratas queriam saber, puxa, mas o que houve com esse solo? Vamos fazer uns ensaios aí para ver como é que se tornou tão produtivo. Estão usando a tecnologia tremenda. Eles ficaram decepcionados. Porque os colonos, da maneira mais primitiva, com a taquara grande, um balde lá na ponta, fixado, eles pegando água no riacho e irrigando. E a terra produzindo. Verdadeiro avivamento. Traz mudança social. Há muitas cidades que falaram que houve avivamento poderoso, mas você não viu uma transformação social. Não diminuiu o número de bares, não diminuiu os pontos de drogas, o roubo não diminuiu. Que avivamento é esse? Diga seu vizinho, avivamento não é barulho, é transformação. Por isso precisamos de um autêntico avivamento. Aqui nos dias de Atos, houve mudanças. Uma menina lá em Atos 16, dava lucro aos seus senhores adivinhando. Os poderes do poder de adivinhação foram quebrados. Ainda que Paulo e Silas, por causa disso, ganharam uma cadeia. Mas o Senhor os libertou de lá. E a semente do evangelho ficou ali plantada. Primeira mulher que se converteu, uma vendedora, Lídia. E as mulheres que caminhavam com Lídia se converteram. Qual foi o resultado final? Uma poderosa igreja ficou estabelecida na cidade de Filipos. Este é avivamento. Poder de Deus. Sinais, maravilhas. O evangelho do reino vai ser pregado em testemunho, em Atos. O evangelho que Paulo levava era o evangelho de poder, com sinais, com maravilhas. Há coisas que impedem o avivamento. Aí você pode pensar, mas apóstolo, por que nós não vemos mais avivamento nos mesmos moldes que aconteceu nos tempos bíblicos dos dias da igreja ali, no seu início? Será que nós não veremos mais aquilo que aconteceu no livro de Atos? Temos uma promessa. O Senhor diz assim a Ageu: e a glória da última casa será maior do que a primeira. Diga, Senhor, levante uma das suas mãos e diga: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. E nós já podemos ver coisas acontecendo. Pedro prega um sermão, se converte 3.000. Depois prega no outro lugar 5.000. Hernande Bonke, falecido, pregava em lugares da África, se convertia 1 milhão. O verdadeiro avivamento vai sacudir as nações. E a igreja tem que estar assim, preparada para a grande colheita. Existem alguns obstáculos para que esse avivamento venha. Porque alguns países, algumas regiões não estão sendo sacudidas por um avivamento nesse quilate.
genuíno, com sinais, um amor crescente pelo Senhor. Eu, olhando para o corpo de Cristo de um modo geral, eu posso atribuir aí alguns fatores que impedem. E dentre tantos, existem 9 que são os principais. Coloca aí o primeiro. O primeiro fator que eu creio que impede que haja um avivamento genuíno: ignorância. Diga isso, ignorância. Porque, amados, infelizmente, olhamos para a igreja hoje, nós vemos um grande grupo de irmãos, crentes, que não sabem o que Deus tem preparado e reservado para os nossos dias. Aconteceu em determinados lugares uma visitação, mas e hoje o que está acontecendo? Essas pessoas, na melhor das hipóteses, elas não sabem que há muito mais que Deus quer fazer em nossos dias. E vivem conformadas, quem sabe somente com migalhas. E na pior das hipóteses, muitas vezes elas vão se encontrar lutando, relutando contra o mover de Deus, atribuindo de maneira tão terrível a crítica e a ridicularização daquilo que o Senhor está fazendo. Hoje, as plataformas digitais, você vai ver muita gente falando mal da operação do Espírito Santo. Por exemplo, cura interior, libertação, é algo que está totalmente ligado a esse tempo de avivamento que Deus quer trazer. Eu sempre digo que libertação e cura interior é a forma pela qual o Senhor vai usar para conter o vinho novo em odres totalmente trabalhados. Porque se não tiver reestruturado, trabalhado, veio o vinho novo, não vai suportar e vai embora. Por isso, cura interior, libertação é importante na igreja. Agora você vai ver pessoas ridicularizando. Por exemplo, quando vê o Espírito Santo lá no Canadá, em Toronto, quantos livros foram escritos contra? Eu lembro o nome de um livro: Avivamento de Toronto ou O Dedo do Satanás? As redes apostólicas hoje, que Deus está movendo de maneira tão tremenda com sinais, você vai encontrar críticas e pessoas ridicularizando. Então, 2 polos. É o melhor que pode acontecer na mente de algumas pessoas ali: ficar inerte, não saber que é algo maior para ele, se conformar com aquilo que ele está vivendo no nível, e o pior é alguém se levantar e criticar e apontar dizendo que a obra do Espírito é de Satanás. Isso tem acontecido de maneira muito terrível. Eu tenho visto quantas críticas ao mover do Espírito Santo. A doutora Neuza Itchoca foi nossa pastora, mãe espiritual, por 30 anos. Quantas perseguições. Aberta na internet, nem era velado, aberto. Disseminando mentiras. O apóstolo, líder do apóstolo Adriano, que esteve aqui, Chuck Pierce, muitas coisas, está achando como herege. E são homens que estão trazendo luz ao corpo de Cristo nesses dias. Pessoas que têm sido levantadas pelo Senhor para o tempo que nós estamos vivendo. Segundo obstáculo, anota aí: falta de entendimento. Há pessoas que têm uma visão distorcida do que seria o avivamento, do que é um derramamento do Espírito, o que é um mover de Deus. Para algumas pessoas, avivamento é um tempo de reuniões, substitui por reuniões, atividades de maneira intensa.
Esse não é o avivamento que Deus está querendo trazer. Concentrações com muita gente, onde o Espírito Santo não está presente. É mais uma apresentação, é um show, é um movimento, mas não um avivamento. E guarda algo no teu coração. Toda a tendência de um movimento é se tornar um monumento. E quando há um monumento, o que vem em seguida é a morte. Diga isso, movimento sem o Espírito Santo é um monumento. E o monumento gera morte, não vida. Então nesses dias você precisa restaurar, trazer uma revelação, um entendimento do que é um avivamento. Avivamento é Deus presente, é poder de Deus, é sinais, é esse nível que precisamos alcançar. Terceiro lugar que impede o avivamento genuíno, o mundanismo e pecado. Isso entrou para a igreja do Senhor nos últimos dias de maneira muito forte. Hoje há uma abordagem muito superficial, muito fraca em relação aos princípios do reino de Deus. Uma vida de santidade. Não adianta a pessoa simplesmente ler ou falar, teologizar sobre avivamento, se não tem uma prática. Gente, aqui no Brasil é escândalo em cima de escândalo. Toda semana tem um novo. Você não imagina como Satanás tripudia em cima disso, gente. E o próprio Satanás se encarrega de disseminar isso de um modo geral. E você olha algumas coisas que estão acontecendo aqui em meio ao corpo de Cristo. No Brasil, é uma vergonha. Agora está aí a CPI da questão do roubo das aposentadorias dos velhinhos. Gente, o que tem de pastor envolvido nisso? Estourou um banco aí, terrível. Igrejas envolvidas aqui, igreja conhecida, de conhecidos. Onde tem entrado dinheiro do banco aí que quebrou e deixou quantas pessoas na mão? Financiando igrejas, projetos, entre aspas, santos. E sendo colocado, provisão do Senhor. Dinheiro de falcatrua, dinheiro de roubo. Que avivamento é esse? Quando o fogo de Deus começa a se extinguir, o fogo da paixão, os princípios de santidade, quando começam a extinguir-se, as pessoas começam a negociar os princípios inegociáveis de Deus. E aí nós vamos encontrar, não um corpo de Cristo diante de nós, vamos encontrar um monstro, uma anomalia, um Frankenstein espiritual. Peguei aqui na casa, alguns domingos atrás, como alguém se torna amigo do mundo e inimigo de Deus. Há uma progressão. Tiago 4,4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é amizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A presença do Espírito na igreja se extingue-se à medida que a igreja vai permitindo misturas. E há muita mistura na igreja em nossos dias. Há muitas vezes simplesmente uma capa, uma aparência de piedade. Mas você vai ver no fundo, você vai encontrar algo totalmente diferente. Igrejas querem crescer a qualquer custo, gente.
quebrando princípios de Deus. Para eles, os meios não justificam. Para eles o importante é o final. Por isso tantos escândalos, quantas coisas. Cadê o avivamento? Onde está a presença de Deus? Quarto lugar. Quarta razão por que nós precisamos de avivamento. Anote aí, complacência. O que é complacência? É pessoas que se conformam do jeito que está. São pessoas que jamais querem romper com o status quo. Acham que está tudo bem na maneira que vivem. De certo modo, uma acomodação. Quantas vezes eu digo que há pastores que não querem guerrear por suas igrejas, não querem guerrear a boa milícia da fé. É o tipo de líder que acaba fazendo um acordo de paz com Satanás. Você sabia que é possível que um líder faça um acordo de paz com Satanás? Senhor diabo, não vou atacar o teu reino. Não teremos guerra espiritual, não teremos intercessão guerreira, mas não incomode o rebanho aqui. É o lugar onde os demônios vêm, assistem culto, vão embora, pesam uma garrafa de café, ficam sentados lá tomando café. Lixando a unha, fazendo unha, só olhando o que está acontecendo. Eu lembro quando estivemos pregando no Japão, os satanistas, né, foram enviados para destruir a igreja que a gente dava cobertura, e algumas outras. Teve algumas, nós ficamos sabendo qual foi a orientação que foi dada a eles. Olha, naquela igreja nem precisa vocês ir. Lá nós temos acesso livre, nós fazemos o que queremos. Agora, essa e essa, cuidado. Eu fui instruído. Aquela lá nem precisou ir, porque já está na mão do capeta. Estão fazendo o que o diabo gosta. Mas aquela tem que ir. Diz seu vizinho, o diabo conhece quem é quem. Jesus conhece quem é quem, mas o diabo também. E há pastores que não querem guerrear. Não. As nossas ovelhas aqui não vão para o Silce de jeito nenhum. Tem até medo. 10 tipos de medo. São os lugares em que o inimigo procura trabalhar de maneira muito forte. E ali se estabeleceu uma atmosfera, um ambiente de complacência. Jesus foi bem claro, Mateus 5,6, já conhece muito bem essa passagem. Aqueles que têm fome e sede de justiça, esses serão fartos. João 7, no dia dos festas tabernáculos, 37 e 39. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. E quem vive na complacência, não tem fome e sede de justiça. Não tem sede do Espírito Santo. Que ele leva a vida na flauta. Jesus, ele foi claro, diz assim: a quem compararei essa geração? É como os meninos que estão na praça e tocam flauta. Quando deveriam pentear, dançaram. Quando deviam dançar, choraram. Pessoas que não têm discernimento de nada. Quando é momento de pentear, ele se alegra. E quando é momento de se alegrar, ele penteia. Sabe o que é isso? Falta de discernimento. E Jesus diz, a que compararei essa geração? Compararei esses meninos que vivem assim. É a complacência. Diga ao seu vizinho, se você quer um genuíno avivamento, você não pode ser alguém complacente. Número 5. Letargia. Sabe o que é letargia? É preguiça. Preguiça espiritual.
Pedro diz assim: não sejais preguiçosos, não sejais indolentes, mas procurai conhecer qual é a vontade do Senhor. Tem pessoas que não querem se esforçar para orar, gente. Avivamento, tem preço a pagar. O grande avivamento de Gales, o avivamento Elche, 1900 e pouco, 1904. Evan Roberts, alguém que trabalhava em mina de carvão. Na mina de carvão ele chorava, ele clamava a Deus, pagava um preço nas madrugadas dentro da mina. Gente, avivamento tem um preço. Olha, não há avivamento sem preço de oração que seja pago. O salmista diz assim: incendeu-se dentro de mim um fogo. Eu senti que o meu coração pegava fogo. Quando? Quando eu meditava na tua palavra. Tem um preço a pagar. Alguns lugares onde vem um avivamento tremendo, as pessoas pagaram um preço. E tem pessoas que querem ir lá e querem simplesmente copiar. Diga ao seu vizinho: avivamento não se copia. Avivamento é gerado. E é gerado na lágrima, na oração, no jejum, na busca constante. Veja lá, Mateus 11:12. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos tomam por força, tomam de assalto. O reino de Deus, você tem que se apoderar dele. E como você vai se apoderar? Não consigo dormir, 3 horas da manhã. Comece a amarrar Satanás. Vai embora, espírito de insônia. O Espírito Santo está chamando ele para orar. Quer trazer o avivamento na vida dele. E ao invés de repreender o diabo, vai lá, dá o meu joelho, vai orar, vai buscar o Senhor. Oração de madrugada, gente, tem algo extraordinário. Você vê que os homens de Deus buscavam o Senhor de madrugada. Tem crente que nem oração para o alimento ele faz mais, gente, na comida. Eu conheci um pastor, ele fazia a compra do mês, chegava em casa, fazia oração de 2 segundos. Já orei pelo mês todo, não preciso orar na refeição. Já abençoe todo o alimento que eu comprei. 2 segundos. Está abençoado até o final do mês. Pedro Borel, o tipo de oração dele. Tu sabes. Tu sabes. Gente, os avivamentos, dia de Pentecostes, glória a Deus. 120 no aposento alto orando, no cenáculo, perseverando em oração. O Espírito Santo veio. O avivamento na Argentina, regado a oração e jejum. Tive o privilégio de ser ministrado inúmeras vezes por um dos irmãos, o americano Jack Schisler, que foi um dos instrumentos do avivamento na Argentina. O evangelista tentou ministrar por semanas, sem êxito. E esse irmão convocou, então, Jack X, um grupo de oração, de intercessão, pagaram um preço. Depois de alguns dias, os céus se romperam. Sinais, maravilhas, milagres. Acontecia a cruzada de evangelismo à noite. Na outro dia pela manhã, a caminhonete da prefeitura vinha para recolher as muletas, cadeiras de roda que eram apanhadas e doadas para outras pessoas. Quanta cura. Está aqui o Aleph, olha.
Sinal vivo. O homem virou internacional. A Cruzada de Milagres lá em Valência, está lá o cidadão lá sendo exibido. Evangelho de poder. E esse testemunho vai correr o mundo. Já vai ser até livro com o testemunho dele, gente. Pode sair alguma coisa boa de Sengés? Hein, Débora? Sai alguma coisa de lá? Boa? Santo é o nome de Jesus. Você tem que vencer a letargia, ser uma pessoa dinâmica, fome, buscar o Espírito Santo com tenacidade. Número 6. Sexta razão que impede o avivamento, a indiferença. O que é ser indiferente? É não se importar. Amados, guarde isso, não haverá fogo do Espírito Santo, não veremos perdidos sendo salvos, não veremos comunidades, a sociedade sendo transformada, sendo alcançada, nós não vamos ver a igreja em chamas. Você vai ver uma igreja como de Laodiceia. Assim, porque és morno, e não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porque vocês dizem, eu sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado miserável, pobre, cego e nu. Não existe neutralidade no coração daquele que quer mais de Deus, aquele que deseja que o fogo do Espírito arda em seu coração. Diga ao seu vizinho, você não pode levar uma vida neutra. Ou você é quente, ou é frio. Porque o morno vai ser vomitado. Uma pessoa pobre conhece o que está faltando a ela. E por isso ela busca aquilo que precisa. Se eu me sinto enriquecido, eu vou dar uma de Laodiceia, não vou buscar. Agora, quem busca alguém que é humilde, simples, puxa, eu tenho necessidade, então vou buscar o Senhor. Jesus estabeleceu no Sermão do Monte, bem-aventurado quem? Os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Pergunta ao seu vizinho, você é pobre de espírito? Ou você está enriquecido nas suas presunções, no teu achismo, aquilo que você acha que é? Aí você toma, sim, a postura dos crentes lá de Laodiceia. 7º empecilho, este aqui eu acho terrível. Resistência à mudança. Porque, amados, se eu tenho disposição de buscar o Espírito Santo, eu quero que o avivamento venha, eu tenho que ter disposição de deixar de lado os meus planos, aquilo que eu acho que está certo, as minhas estratégias, que muitas vezes são estratégias falidas. Gente, guarde algo no teu coração. O avivamento muitas vezes pode provocar algo que vai mudar as estruturas. Provoca uma irrupção. Porque de repente o Senhor vai levar você a algo completamente novo. E você, se não quiser abrir mão do velho, se acomodar no velho, nos velhos modos, velhos métodos, nunca você vai caminhar naquilo que é novo. Samuel, a cada ano, recebia uma muda nova de roupa. Ele não poderia usar a roupa do ano anterior.
E à medida que nós crescemos, há muita coisa que precisa ser mudada. A maneira de ver as coisas, a maneira de considerar. Se eu não estiver disposto a mudar, gente, o sistema religioso é um sistema arcaico, que se a pessoa não quiser sair dele, ele vai permanecer. Ele não aceita o novo de Deus. Jesus falou, não se põe vinho novo em odres velhos. Sabe quem mais resiste um genuíno avivamento? Aqueles que têm uma mentalidade atrofiada, uma mentalidade antiga. Foi sempre assim, será sempre assim, não mudo, até morrer vai ser assim. Os gabuielos da vida. Eu conheço um pastor que ficou louco por causa disso. A sua liderança, só temos que buscar avivamento, precisa haver mudanças aqui. Não, eu não vou mudar. Há não sei quantos anos atrás eu fundei essa igreja e vai ser sempre assim. Gente, perdeu toda a liderança, foi embora. E as ovelhas começaram a ir embora. Ele foi ficando sozinho. Ficou só ele e a família. Aí sabe o que a esposa fez? A esposa e os filhos saíram e foram congregar noutra igreja. Ele ficou sozinho. Ele diz, eu fico sozinho, mas eu não mudo a minha visão. Aí ele caiu numa paranoia. Olha o que ele fazia domingo pela manhã. Levantava, tomava um banho, fazia barba, botava a roupa, pegava a Bíblia, o inário, ia para o culto. Tirava oferta, ele mesmo dava oferta. Dava aula para escola dominical para ele mesmo. Pegava, fechava e igreja ia embora. Sozinho. Gente, para mim, o cara caiu numa paranoia. Por quê? Porque desde o começo eu não mudo. Vai ser sempre assim. A minha visão é essa e eu não vou mudar. Quantos aqui já foram levados a mudar de posicionamento? Levante a mão. Gente, uma coisa que eu aprendi há tempo. Eu quero escrever as coisas a lápis. Porque à medida que o Espírito Santo dá uma direção nova, traz um ângulo novo da verdade, eu posso apagar e escrever de volta. Tem pessoas que já sabem aqui, eu fui um dos camaradas que mais combatiu o ministério da mulher. Para mim, mulher ensinando no púlpito é Jezabel. Mulher não fala na igreja. Era solteiro, escrevi muito sobre isso. Contra o ministério da mulher, pegava contra. As Jezabéis. Rasguei tudo, um dia tinha que jogar no lixo. E tem uma cobertura por quase 30 anos de uma mulher sobre o meu ministério. E na nossa rede de guerra espiritual, a maioria eram mulheres. Neuza, Valnice. Comecei a ver mulheres de Deus, Melo Henrique. Mulheres extraordinárias de Deus, Cindy Jacobs, Joyce Meyer. Agora imagine se eu continuasse com aquela mentalidade. Como estaria hoje? Sozinho, quem sabe? Que escândalo! Quando eu fui para a igreja dela, eu vi pessoas orando de olhos abertos. O que é isso? Que falta de reverência! Tem que fechar os olhos para orar. Todo mundo ora de olho aberto aqui. O que é isso? Aí fui ler na Bíblia. Eu levo meus olhos para os montes e oro ao Senhor. De onde virá o meu socorro? Está aí, gente. Se o salmista orava de olhos abertos, quem sou eu? Hoje eu vejo, por exemplo, ministérios que não aceitam de maneira nenhuma o ministério da mulher como apóstolo. O maior eu. Quando eles veem uma mulher, puxa, essa mulher é apóstola. É mais apóstata do que apóstola. Eu digo, meu irmão, se Deus usa
o homem, os dons são dados ao homem. Lá em Efésios, aquela palavra homem não significa questão masculina. Ali fala pessoa em si, deu dons aos homens, não é no sentido masculino. Ali é masculino e feminino, é ser humano. E se Deus quer usar um homem como apóstolo, meu irmão, quem é você para impedir que uma mulher seja uma apostila? Deus usa quem Ele quer. Na verdade, a mulher não pode falar na igreja, nem o homem. Sabe quem tem que falar na igreja? É o Espírito Santo. E Ele vai usar quem Ele quer, o homem ou a mulher. Diga ao seu vizinho, o homem e mulher. Não pode falar na igreja. Somente o Espírito Santo. E Ele vai usar quem Ele quer. Resistência a mudanças, impede avivamento. E se Deus quer trazer o avivamento por uma mulher? A história traz avivamentos que veio através de uma mulher. Número 8. Distração ou ocupação. Tem pessoas que estão ocupadas com distrações. Por que o avivamento não vem? Porque muitas vezes estão distraídos com muitas coisas. Entre aspas, até mesmo com a obra do Senhor. Se distrai com a obra do Senhor e não dá tempo ao Senhor da obra. Marta e Maria. Era errado o que Marta estava fazendo? Não, estava servindo. Mas onde estava o erro? Colocou aquilo como prioridade, em primeiro lugar. Isso aqui é muito terrível. O Senhor fala, Marta, Marta, você está ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Amados, o Espírito Santo é sábio. A igreja nos primeiros dias, quando você estuda lá, Atos capítulo 6, os apóstolos estavam gastando tempo servindo às mesas das mulheres que tinham necessidade, das velhinhas. E de maneira sábia, o Espírito Santo para com isso. Escolhe alguns homens, se constitui sobre esse trabalho. E vocês vão cuidar de duas coisas. Da palavra, da doutrina e da oração. Palavra e oração. Tirando eles do quê? Da distração. A igreja está distraída com muitas coisas hoje. Está fazendo coisas que não é a prioridade de Deus para ele, gente. Diga ao seu vizinho, para buscar um autêntico avivamento, tem que estabelecer prioridades diante de Deus. Você tem que saber o que é prioritário e deixar as coisas secundárias de lado. E em nono lugar, divisão. Há muita divisão na igreja em nossos dias. Não há concordância. Isso acaba verdadeiramente estancando o avivamento. Salmo 133 é muito claro. Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, e que desceu sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a sua bênção. Feche os olhos e diga comigo, Senhor, Tu és o meu Pai Celestial. E eu peço a Ti nessa noite, que Tu abras meus olhos, para que eu possa ver, se na minha vida há qualquer coisa que está impedindo de buscar a Ti, buscar mais de Ti, e de buscar um avivamento na minha vida, na igreja, na minha cidade. Eu peço a Ti nessa noite, Senhor, livra-me de tudo que impede a busca desse genuíno avivamento. Tire do meu coração toda ignorância, toda incompreensão, todo pecado, todo mundanismo. Eu renuncio hoje à complacência, à letargia, à indiferença.
A resistência a mudanças. A correria do dia a dia. O afã dessa vida. E a divisão no meu coração. Lá em Mateus 7, 16 a 20, Jesus diz assim, que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Um autêntico avivamento ele é conhecido por algumas marcas. Anote rápido. Primeira característica do genuíno avivamento. É algo que não pode ser fabricado. Não é o resultado de mídias, não é o resultado de programas, não é um bom marketing. Isso não pode substituir de maneira nenhuma. Não é empolgação no nosso coração. É o Espírito que vivifica. A carne para nada se aproveita. Somente as palavras que o Senhor nos dá, que é direcionada a nós, ministra a vida. Então, o avivamento não pode ser fabricado de maneira nenhuma. Segunda marca. Alguns avivamentos que tem por aí, aparece a figura de um homem. Tudo em torno de um homem. Gente, no verdadeiro avivamento genuíno, somente Jesus é exaltado e não a pessoa. Jesus diz assim, lá em João 16,14, diz assim, Ele me glorificará, quando fala do Espírito Santo, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Aleluia. A proclamação de sã doutrina. Avivamento começa a trazer ensinos errados. Gente, eu já vi supostamente lugares que diz que estava tendo avivamento, mas no meio via tanta heresia, tanta coisa antibíblica, gente. Esse não é um autêntico avivamento. Um autêntico avivamento do Espírito vai levar você para dentro da Bíblia, para os princípios da palavra de Deus. Vai levar a unidade. Vai levar uma intimidade com o Senhor de maneira tremenda. E uma das marcas vai trazer frutos duradouros. O Senhor me levou para 2 lugares onde eu pude ver aquilo que o avivamento que aconteceu lá no Canadá, em Toronto. Os resultados que trouxeram. Claro, quando vem o avivamento, é comum ver muitos fenômenos do Espírito. Lá no Canadá, algumas pessoas rugiam como leão, outras caíam no chão como bêbadas, outras gritavam, outras choravam, viam um batismo de alegria. Essas coisas normais quando vem um tempo de unção com o Espírito. Mas o que fala muito alto comigo, os frutos que houveram ali. Nunca houve um avivamento, ali durou 10 anos, que enfatizasse tanto o amor do coração de Deus, o coração do Pai, do que aquilo que aconteceu em Toronto. Quantas pessoas receberam o impacto da paternidade de Deus, de maneira profunda, cura interior. E as 2 vezes que fui para a Inglaterra, foi a primeira vez para ministrar lá em uma igreja em Luton. Depois passamos 2, 3 anos, voltei novamente para algumas igrejas em Londres. E eu vi ali, de maneira tão forte, os frutos de alguém que recebeu uma visitação, um impacto tão tremendo, quando fui em algumas reuniões lá em Toronto, no Canadá. Em Londres tem um bairro chamado Brompton. E ali tem uma igreja anglicana muito antiga, a Igreja da Santíssima Trindade. E o líder lá, o bispo dessa igreja, um homem chamado Nick Gamble. Nick Gamble, ele fez um curso de evangelismo. Anos e anos o curso Alfa. Anos e anos. Ele não passava de 100 pessoas. Ele foi tão tocado ali, quando foi a Toronto, que a perspectiva do ministério dele mudou de maneira tremenda. De 100 pessoas, em um ano ele pulou para 26.700.
No ano seguinte já estava atingindo 160 países, com 15 milhões de participantes, inclusive aqui do Brasil. E por 2 vezes fui pregar na New Covenant Fellowship, 30 quilômetros de Londres. Eles usando esse material, um material tremendo. Agora, eu posso considerar a vida desse homem um antes e um depois. O Senhor nos chamou para ir até Moçambique, para ministrar na escola de ministério da Rede Baker. Que coisa tremenda. Essa mulher estava com uma enfermidade terrível, que estava paralisando partes do seu corpo. Um problema de pulmão tão forte. Proibida pelos médicos de se locomover de um lugar para o outro. Mas no coração dela está tão forte, que se ela fosse até uma das reuniões ali em Toronto, algo aconteceria com ela. Entre elas, foi uma santa rebelião. Porque não ouviu o médico, pegou um avião e foi. 30 horas de viagem. Chegou lá, teve uma cura tão extraordinária. Veio como um fogo sobre o seu corpo, de maneira tão tremenda. E ela já tinha um ministério, ela e o Roland, com crianças, mas bem pouquinho, sem exposição. Fazia 1 ano que estava em Moçambique. Um dia depois da cura, onde Clark levou uma palavra profética para ela, que ela alimentaria crianças de nações. Ele disse, mas como? Meu ministério é tão pequeno, como vou alimentar crianças de nações? Os olhos espirituais dela se abriram. Ela viu Jesus crucificado. E depois Jesus ressurreto. Jesus pegou parte do seu próprio corpo e começou a pegar pedacinhos e colocar na boca daquelas crianças que seriam alimentadas. Eu sou a fonte de provisão. Da própria água que verteu do seu lado, pegou como uma taça e começou a dar água para aquelas crianças. E confirmou o chamado dela. Hoje, por dia, a cada dia, mais de 10 mil crianças são alimentadas. E a provisão do alto vem de maneira tão tremenda. O ministério dela deslanchou. Tem mais de 30 bases. Não está só na África, está em muitos lugares. E aonde aconteceu? É onde ela sabia onde Deus estava movendo. E o seu vizinho, você tem que saber onde Deus está movendo. Frutos que nós vimos assim, de maneira muito visível. Alguns vai perguntar para mim, agora, por que alguns avivamentos, quero ir terminando aqui, e isso é uma cautela para você. Por que alguns avivamentos não permaneceram? Porque quando entra a carnalidade, quando entra os sentimentos do homem, e eles imperam, isso entristece o Espírito Santo. A palavra diz assim, não entristeçais o Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. Você já tentou chegar perto de uma pomba? O que acontece? Vai embora. E há comportamentos que faz com que a pomba vá embora. Atitudes que afasta o Espírito Santo. E muitas vezes é a carnalidade do homem. Coisas tão efêmeras, tão passageiras. Quase 5 anos de avivamento na rua Azusa. E que terminou. Pelo seu vizinho, você sabe por que terminou o avivamento lá? E só tem história hoje. Atitudes banais. A secretária executiva decidiu ir embora.
Porque quando o avivamento veio, eles fundaram a missão apostólica. Missão apostólica cristã. E a secretária executiva quis sair, não quis caminhar mais junto. Só que ela levou o cadastro da maioria das pessoas que faziam parte. Porque ela queria ter a sua organização. Ciúme no coração. Aí começou a entrar a obra de engano ali. Líderes daquele avivamento começaram a discutir e brigar por causa de dogmas. Sabe qual? Porque uns achavam que tinha que usar gravata e outros não. Se dividiram, então, aqueles que achavam, deixaram o Espírito Santo de lado, a unção que estava ali, por quê? Por causa de gravata, la corbata era o problema deles agora. Não, aqui tem que vir de gravata. Não, é sem gravata. Outro fator. Aquela região ali, vem muitas tempestades. Então, quiseram um grupo construir um grande pavilhão. Anti-tempestade. E alguns não concordaram. Não, isso é falta de fé. Nós temos que crer no Senhor quando vier a tempestade, o Senhor vai nos guardar. E foi o pivô para dividir tudo e acabar. Diga seu vizinho, a carnalidade faz com que o fogo do Espírito esteja indo embora. Essa igreja da Santíssima Trindade, esse homem aí foi impactado de maneira tremenda. E uma das características do avivamento ali em Brampton, nessa igreja, é que as pessoas confessavam pecado. Eram convencidos, uma visão da santidade do Senhor de maneira tremenda. A igreja de Pensacola, lá em Brownsville, em Pensacola, nos Estados Unidos, foi tocada de maneira profunda nessa igreja de Londres. Porque o evangelista Seville foi lá e foi impactado. O primeiro sermão, quando ele voltou, foi pregar em Pensacola. Teve um quebrantamento, muita gente confessando pecados. E começou uma obra ali tremenda. Mas com 6 anos acabou tudo. Por quê? Os 3 protagonistas do avivamento que foram usados, esse evangelista, John Kilpatrick e Michael Brown, que eram os protagonistas do avivamento, se dividiram entre eles por coisas mínimas. E o avivamento, o Espírito Santo, a pomba, foi embora. E só tem notícia hoje. E quantos lugares fomos onde houve avivamento tremendo, mas ficou lá no passado. Não é esse avivamento que Deus quer trazer em nossos dias. Deus quer trazer um avivamento que vai trazer frutos permanentes. Eu quero encerrar essa mensagem aqui, fazendo uma pergunta para você refletir por alguns segundos aqui. Coloca lá, Guilherme, a última pergunta, para a gente refletir um pouquinho aqui e orar em cima disso. Terminando com uma pergunta lá, né? Bem no final de tudo. Pergunta a você que está aqui nessa noite. Quanta fome você tem por um avivamento? Você deve entrar no rio de Deus, sim. E deixar que o Espírito Santo leve você a novas profundezas em Deus. As palavras proféticas vêm para nós, nos alegram, nos dão um lugar do destino. Mas sabe que toda palavra profética é condicional. Diga isso, a palavra profética é condicional. Há uma contrapartida da minha parte. Paulo diz a Timóteo, acerca das palavras proféticas, das profecias que houve acerca de ti, eu exorto você, que em relação a elas, você milite a boa milícia, ou seja, você guerreie por elas. De que maneira? Declarando isso a cada dia, fazendo com que elas se cumpram em oração, em busca. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. O último vinho é melhor do que o primeiro.
A chuva serôdia, a última chuva, a chuva tardia, ela vem de maneira mais intensa do que as primeiras chuvas. E Zacarias diz: buscai chuva, buscai ao Senhor, pedi ao Senhor chuva, no tempo da chuva serôdia. É a chuva para a colheita. Vamos ficar em pé por alguns momentos e quero orar com vocês. Dei só uma pincelada aqui. Tanta coisa, assunto aqui basicamente é um seminário. Tanta palavra aqui, princípios bíblicos, mas quem sabe aí a gente deu um seminário sobre isso. Uma coisa que Deus colocou no meu coração, eu quero pregar alguns domingos aqui sobre a unção. Como a unção ela move em nós. O que pode afastar a unção dos nossos corações. Como nós podemos fluir na unção. Você sabia que o sobrenatural de Deus nós podemos mover de uma maneira natural. De maneira maravilhosa. Diga ao seu vizinho que você pode mover naturalmente no sobrenatural. Em cima de princípios. Aleluia. Vamos levantar uma canção.